Amada e amada, seja um grande sócio evangelizador ligando para nós, 0 prestadora 1938719620 e dizendo, eu quero que inclua meu nome, quero ser um colaborador ou uma colaboradora. Um pouquinho de cada um de nós. Quero convidar você a dar esse passo de fé na providência de Deus. Estou recebendo aqui o telefonema de Brumado, na Bahia, da Lezenita Novaes, que pede oração por ela, porque ela vai fazer cirurgia hoje, às 13 horas, e pedindo que nós oremos e vamos orar para que tudo corra bem. A Sueli Santana mora em Hortolândia e ela pede por ela mesma, por seus irmãos, cura e libertação de coisas que precisam banir da sua casa. A Rani Santos mora em Primeira Cruz, no Maranhão. Parabéns, um grande abraço. Tá, Henrique, por favor, reze por mim e na minha família, com certeza. Maria da Ajuda Barbosa, de Alcobaca, na Bahia, pede pela Rosienieri, pede pela saúde e recuperação dela mesma, a sua família, a mamãe Ana. A Amália mora em Campinas, né? Mora em Campinas, na Vila Lemos, está ligadinha conosco. Muito obrigado pela união e bênção na sua família e saúde também. Maria Nilce, São Sebastião da Grama, não é muito longe daqui não, interior de São Paulo. Pede por ela e pela família e pelo José Hamilton. A Linda mora em Belo Horizonte, capital mineira, um grande abraço. Ela mora no bairro Carlos Prates. Pede oração em cura física e espiritual pela Hilda, a Jaqueline, a Jamílio, Marcos, a Maria e outras pessoas da família. Oração por ela mesma, pela sua saúde e cura, libertação, pela Florência, tratamento que está fazendo de saúde, saúde e paz para os seus irmãos, e a Duraci, que mora em Mambaí, no estado de Goiás. Também a Maria Ribeiro, mora em Posse, no estado de Goiás, ligou para nós, Henrique, por favor, coloque meu nome da minha família por saúde e proteção na minha casa. Lifonsina, que mora em Caratinga, Minas Gerais, também pede oração pelo Fernando. O Fernando está com probleminha de saúde. E eu quero lembrar que cada um desses pedidos são levados para 100 missas com o Padre Eduardo. E olha aqui, eu estou pedindo para que você ligue para nós rapidinho aí e diga, eu recebi a novena de para e mandei para fulano de tal, para tal pessoa da minha família ou conhecido. E nós vamos testemunhar aqui. E você que recebeu de alguém, você diga também, liga para cá para dizer assim, ó, eu recebi de fulano de tal e foi uma graça na minha vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós queremos agradecer a todos que já começaram a ligar. Por exemplo, a Maria Ivonildes, ela mora em Jaguarari, na Bahia, e ela mandou um abraço para todos, mora na zona rural. Parabéns, é a primeira que liga para nós, dizendo, Henrique, eu entreguei a novena das mãos sanguentadas para minha filha. É uma novena que fortalece e está fortalecendo a nossa fé. Aproveite que peço e peço oração por mim e pela família. Parabéns, Maria Ivonildo. Vou deixar até separadinho dos outros, porque você é a primeira corajosa que liga dizendo o que você deu para a sua filha. Isso é maravilhoso. Quem sabe você vai ligar ainda agora e vai dizer para nós isso também. Também entreguei. Olha, você pode até dizer, entreguei para o meu marido, por que não? Deixei no lugar dele e pus o nome dele. E o que aconteceu com o marido? Se o marido estiver ouvindo, né, liga para cá. Olha, minha esposa me deu, minha filha me deu e eu consegui tal graça. Tá bom, meus queridos? Olha aqui, Érica, agora eu quero ler aqui um pedacinho do Evangelho de João, capítulo 10. Né? Eu vou pegar aqui o versículo 1 e seguinte para a gente entender. Jesus está dizendo, em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, porque o judeu conhecia como é que funciona isso. Não tem jeito de pular a grade, né? Tinha que entrar pela porta, está explicando para eles, né? Quem não entra pela porta do aprisco, mas sobe por outra parte, vem por trás, de lado, é ladrão e salteador. Isso é coisa de ladrão, pular muro, pular casa, né? Pular janela. Mas quem entra pela porta é, na verdade, o pastor das ovelhas. Para as ovelhas seguirem. Ora, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz à pastagem. Depois de conduzir as suas ovelhas para fora, ele vai adiante delas. E as ovelhas seguem-no, pois lhe conhece a voz. Mas não segue o estranho, antes elas fogem dele, porque não conhecem a voz do estranho.
Jesus estava dizendo essa palavra, mas eles que estavam ali, os fariseus, os doutores, não entendiam o que ele queria falar. Vamos parar por aqui, depois a gente avança um pouquinho. O que nós estamos notando? E o que é bom que a gente aprenda aqui? Até hoje na Judéia é assim. O pastor que tem as suas ovelhas, quem foi já a Jerusalém, outros lugares, já viu isso, né? Eu nunca fui, não vou nem falar sobre isso. Mas quem vai, vê, às vezes tem filmes nessa região todinha da Palestina e tal. O pastor é uma pessoa já de uma certa idade, meia idade para frente, e ele tem um modo de falar que as ovelhas ouvem e seguem a ele, confiantes. E quando nós notamos a figura de um pastor na Judéia, na Palestina, sempre tem um moleque, um adolescente, um jovenzinho ao lado. Porque ele está passando a herança para esse rapazinho, para que ele possa, se caso vier a faltar o pastor, ele possa, as ovelhas, acostumar com a voz dele também. Percebe? Então significa assim, vamos supor que você pastoreasse um rebanhinho lá e eu pastoreasse outro. Se eu chamar minhas ovelhas, elas vêm atrás de mim, as suas não. Por quê? Porque as suas ovelhas são do seu aprisco, as suas ovelhas foram acostumadas com a sua voz. E vice-versa. Sim. Se eu quiser roubar as suas e chamar, não. Né? Eu estou tentando pular e entrar pelo fundo e tal. É salteador, é ladrão. Não tem jeito. As ovelhas conhecem a voz do pastor. E isso é maravilhoso, porque a gente fica assim numa euforia, numa fantasia de ver um pastor cheio de carneirinhos e tal, né? De ovelhas. Mas a gente tem que trazer um pouco mais pé no chão. Você veja bem, quando o Santo Padre disse que abrisse as portas da igreja, ele está dizendo, abram as portas do redil. Não para as ovelhas entrarem, como está dizendo, ele vai à frente e as ovelhas vão atrás. Para que os sacerdotes, e talvez até leigos compromissados, saíssem para que, arrebanhando as ovelhas do Senhor, pudesse seguir o estilo de vida, a voz, o testemunho, para depois vir ao redil também. Agora, o que nós estamos vendo logo a seguir, que você pode falar um pouco, que Jesus disse assim no versículo 8, todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviam. Quer dizer, ele está falando dele, ele é a porta desse redil, ele é o pastor que as ovelhas seguem, e quem veio antes dele, talvez alguns falsos profetas e tudo, as ovelhas não ouviam. Eu sou a porta. Tem que passar por ele, né? E diz mais, se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem, ou seja, alimento. Alimento de vida, né? O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham vida em plenitude e abundância, não é? Sim. Eu vejo que quando Jesus coloca essa comparação do pastor, né? Ele se colocando no lugar do pastor, para aquele povo que, como você disse, já estava habituado já da figura do pastor, para que eles possam entender e compreender realmente de que ele veio justamente para manifestar esse poder aqui na nossa vida, de uma vida plena, de uma vida em abundância, de uma vida manifestada pelo amor, pelo cuidado, pelo zelo que o bom pastor é capaz de dar pelas suas ovelhas, que o bom pastor é capaz de dar por aqueles a quem o próprio Pai confiou. Ou seja, então, o Pai aí que vai dizer no Jesus. versículo 11, e quando ele diz, eu sou o bom pastor, eu não sou salteador, não sou ladrão de ovelhas. O bom pastor expõe ao perigo a sua vida pelas ovelhas. Quer dizer, ele esquece dele por causa das ovelhas. Já o mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê o lobo que vem vindo, abandona as ovelhas, foge, o lobo rouba e dispersa as ovelhas. O que você entende por isso? Bom, Henrique, como que eu vou pastorear uma ovelha se eu, antes de tudo, não a amo? Se não for realmente pela manifestação do amor. Então, Jesus é capaz de pastorear bem as suas ovelhas, de ser um bom pastor, porque antes de tudo ele ama. Porque antes de tudo, ele conduz
as suas ovelhas pelo amor, e pelo amor ele é capaz de dar a vida pela sua ovelha. E é tão interessante, mais uma vez aprendendo, que até hoje é assim, por isso que nós temos Jesus carregando uma ovelhinha no ombro, porque o pastor realmente de ovelhas, animais, quando tem uma ovelha que está sempre saindo, ficando para trás, ela está expondo a sua vida para o perigo dos destruidores, né? Do lobos que vêm, os animais ferozes, e ela pode morrer. Ele vai, em outro trecho do Evangelho, diz que ele deixa, se ele tiver 100, deixa 99 no redil, e volta ao deserto para buscar aquela. E se ela é meio rebeldinha, meio teimosinha, o que ele faz? Até hoje é assim, ele quebra as patas da ovelha, por amor. Coloca nos ombros, porque ela não pode andar com as patas quebradas, traz ela ao redil, cura, entala, para que realmente ela não fuja de novo, ela não caia na boca do lobo. Agora, voltando a nesse trecho, nós notamos que o mercenário é aquele que não ama, é aquele que tira proveito das ovelhas, né? Ele é mercenário, ele se vende fácil, não é isso? E quando vier o mal, desculpa, o lobo, ele é o primeiro a fugir. Isso. Tira o time de campo. Trazendo para dentro daquilo que nós propomos como tema, né, Henrique, de que somos também pastores, sermos também esses bons pastores, eu vejo assim que eu, sendo pastora, você, todos nós que somos pastores, precisamos ter como exemplo realmente, para sermos esses bons pastores, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor, aquele que dá o exemplo realmente do que o pastor precisa ser, a ponto de dar a vida para a sua ovelha, e não o mercenário, que ao invés de dar a vida pela sua ovelha, de pastorear a sua ovelha, não, ele foge. Quando tem algum problema, quando tem alguma situação, quando está com alguma dificuldade, ele foge. Nós poderíamos dizer, então, que nesse campo do mercenário pode ser aquele tipo de pessoa que está até dentro da igreja, falando do evangelho e outras seitas aí, mas ele tem interesses. Ele está ali por algo do seu próprio gosto. Ele quer satisfazer a si mesmo. Então, ele quer ovelhas para que ele promova algo em benefício próprio. Se apertar a situação, ele larga as ovelhas. Sim. Ele vai se salvar. Infelizmente, é essa a realidade, né? Nós temos aqueles que têm um rebanho, os que se comportam como pastor e os que se comportam como mercenários. O bom pastor dá a vida pela sua ovelha. Segue o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é capaz de quebrar as patinhas da ovelha, se preciso for, para ela não fugir. Para não ficar à mercê de animais. Sim, né, que deixa 99 e vai atrás de uma que se perdeu. É o bom pastor capaz de passar por dificuldades, passar por perigos para salvar a vida daquela ovelha. Esse é o bom pastor, que nós podemos ver como exemplo, como modelo em Jesus Cristo, o bom pastor que cuida de nós, que nos pastoreia. Então, veja outra coisa, ainda no campo real, do pastor de animais mesmo, né? Sim. As ovelhas, elas são animais que elas não têm percepção da água, ela bebe qualquer coisa, uma água salobra, elas podem, não sabem procurar relva para alimentar, elas comem qualquer porcaria, ficam doentes e morrem. Então, quando a gente vai também no Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me conduz por águas refrescantes em verdes prados, significa o quê? Que até hoje assim, é o pastor que vai, como diz a palavra, com o rebanho atrás, aonde a água límpida, para matar a sede dela, acampa ali perto de uma relva, um bom capim. Agora, o que pode acontecer na vida prática sem olhar para isso, sem olhar a espiritualidade, e dentro da espiritualidade, nós corremos o risco de muitas vezes nos tornarmos ladrões, salteadores, mercenários, dentro da própria espiritualidade, onde nós estamos dentro da igreja, Sim. do nosso ministério, do nosso grupo de oração, porque na verdade não estamos dando alimento saudável, né? Não estamos conduzindo as pessoas a que elas cresçam, que elas desenvolvam, não estamos matando a sua sede, porque na verdade há interesses. O que é um mercenário? Ele se vende por qualquer coisa, ele não está preocupado com o fim, está preocupado com ele. Né? Você vê que mercenário é isso. Ele não é o pastor só daquela ovelha. Se dá para tirar lucro dali, eu tiro. Se não dá, eu já vou para o outro. E se acontecer alguma coisa grave, eu estou fora. Vocês que se virem. Jesus não. O pastor verdadeiro,
aquele que está pastoreando, ele renega-se a si mesmo, expõe a sua vida até a dificuldades, a fome, a tanta coisa, em benefício de uma ovelha. Isso. E é maravilhoso olhar e trazer isso para nós, como você acabou de dizer, né, Henrique? Todos nós temos também o papel de pastor na nossa vida. Podemos também nos identificar como pastor, como pastoras, não vamos dizer assim, o termo propriamente dito, né, disso, mas dentro desse contexto, dessa realidade. Então, dentro desse contexto, irmã Érica, nós podemos olhar então que um pai, né, um esposo, ele é o pastor da sua família. Ele tem que pastorear a sua esposa, a ajuda adequada que Deus colocou, para ela auxiliá-lo, talvez com a sabedoria até que Deus deu para ela, para que ele realmente caminhe levando a prole, os filhos que virão, para um determinado ponto, aonde acha segurança para os filhos, Sim. aonde eles possam estudar, pobres ou ricos, não importa. Então significa que um pai, ele é responsável como pastor dessas almas. Sim, ele faz esse papel do bom pastor que dá a vida pela ovelha. Ele faz o papel daquele que, o que necessário for para que a sua ovelha, para que aquela que o Senhor o colocou realmente para que seja cuidado, ela tenha bons cuidados. É interessante que nós voltamos então aqui à situação do pastor real lá de animais, que leva o adolescente e o jovem para que a ovelha acostume com ele, que na falta dele as coisas continuam Ele possa bem. assumir. Uhum. E esse pastor que vai se tornar pastor também aprenda a anular a si mesmo em benefício das ovelhas. Ontem, nessa situação toda política, me chamou a atenção um dos deputados, quando ele foi votar lá, que ele realmente colocou uma palavra de Deus fundamental. Porque eu não estou dizendo se é certo, se é errado, a vida dele, o que ele fez, o que ele faz. Eu estou dizendo que ele estava colocando uma palavra de Deus, ele é evangélico, muito forte, a respeito quando ele falou: o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer, eu aprendi de meu pai. Então, que coisa bonita eu senti no coração. O quanto faz falta um pai, que é cabeça da família, pegar o filho mais velho do meio e ir ensinando ele como conduzir a família desse menino quando crescer, ou a própria família quando ele vai faltar. O quanto é importante o pastoreio da família. Não queira atribuir ao pároco, ao padre, aos outros, não. Você que é pai, é o pastor, é a cabeça. As ovelhas vão, porque lá fora, depois saindo fora, elas não seguem o pai. Elas são rebeldes, porque o pai não pastoreou. Sim. Então, quais são os lobos que estão lá fora? Se ela não ouvir a voz do pastor dela, pai. ela vai ouvir a voz Do mundo. do mundo, ela vai ouvir outras vozes. E quais são os lobos? E vai se deixar conduzir por eles. São tantos, né, Henrique? Sexualidade, mãe solteira, droga, rebeldia, bebedeira. Quer dizer, são consumidos, mortos, destruídos pelos lobos desse mundo. Sim. Ao Ou contrário. até mesmo pelos mercenários, né? Que vêm para abusar, Claro, que vêm para tirar proveito e depois abandona. Claro. Você já viu um traficante viciado? Não, porque ele é mercenário. Ele quer escravizar você para ganhar alguma coisa, dizendo que aquilo é bom para você. É os mercenários. Sim. Então, um pai, aqui agora estamos falando desse bloco do pai, e você é pastor da sua família. Se as ovelhas vão se rebelar, eu tenho certeza que se seu filho ou sua filha não chegar até 1, 2 horas da manhã, você vai sair de bicicleta ou de carro para buscar onde ela foi. E terá que quebrar as patinhas, entre aspas, e carregá-la por amor que você é pastor. Se você não vai, então você não é pastor. Não, E claro que seu filho e sua filha não vai ouvir a sua voz. isso. Não vai. E aqui é interessante, né, Henrique, se estender não só para a figura paterna, mas também para a figura materna. E eu vejo assim, não quer que ela realmente vá para longe, ouça outras vozes? Deixa que a sua voz seja a primeira voz que essa ovelha ouça. E eu vejo muitas mães e o pai falando: escuta o que o seu pai está falando, escuta o que a sua mãe... Tudo no grito. Como é que eu vou pastorear uma criança para me ouvir na base de sustos? Sim, Elas têm que ouvir a voz do nosso coração. é. Uma voz que transmite amor, uma voz que transmite compreensão, uma voz que transmite segurança, uma voz que transmite realmente esse direcionamento, porque é o que a voz do pastor faz. Que maravilha. Ama, direciona,
cuida. Então, deixe a primeira voz que seu filho e sua filha ouvir realmente ser a sua voz. Escuta a sua mãe, estou escutando, mãe. Sim. Né? E outra coisa, o pastor, ele expõe a sua vida em favor das ovelhas. Quantas mães deixam de comer, de comprar coisas para si, para fazer o filho e a filha feliz? Quantos pais também, para fazer o filho e a filha feliz? Eles renunciam a si por amor aos filhos. O que você acha disso? Telefona para nós, 0 Prestadora 19 3871 9620, ou passa o e-mail serfeliz@rs21.com.br. Vou para o intervalo, lembrando que agora você pode ligar e dizer: a minha novena eu dei para fulano de tal. E você que recebeu também liga, que obra fez a sua vida? Foi uma bênção para você? Estou aguardando. Vamos ao intervalo, a gente volta já.